A política cultural deste governo falhou. Falhou por completo. Falhou de forma transversal. O governo falhou com os agentes culturais, falhou com as regiões, falhou com os públicos, falhou com os portugueses e falhou consigo próprio. O governo encontra-se perdido numa visão para a política cultural do país, enredado em burocracia, formulários, objetivos que não deixam qualquer espaço para a criatividade dos agentes culturais. Tudo somado, nem o Governo de Salvação Nacional dos anos da Troika terá gerado tanta e unânime contestação por parte do setor da cultura. Onde andam as promessas do Partido Socialista de 1% do PIB para a cultura, que depois se transformou num 1% do Orçamento de Estado e mais tarde se transformou em 1% das despesas do Orçamento de Estado? E agora já nem sabemos o que é, já que o programa do Governo sobre o tema da cultura é uma espécie de página em branco. De forma pomposa, fala-nos vagamente na economia cultural. No que toca ao apoio às artes, é a miséria conhecida. No entanto, considera os artistas verdadeiros agentes de mudança. É isto a política cultural do Governo, e da qual o Governo é o único responsável por não ter uma política cultural pública para os portugueses. Senhoras e senhores deputados, onde andam os partidos patrióticos e de esquerda que de megafone em punho tanto prometeram, tanto participaram de forma corresponsável na gestão do país e que até votaram favoravelmente 4 orçamentos consecutivos? E o resultado desse trabalho, que verdadeiramente sobra para a cultura, não são mais que uns meros 0,2 décimas percentuais do Orçamento de Estado, ou seja, pouco mais que zero. Não basta a senhora deputada Catarina Martins fingir-se preocupada com os agentes culturais e fazer umas perguntas ao Primeiro-Ministro no debate quinzenal, como aconteceu esta semana. Mas verdadeiramente lamentável é a postura cínica, politicamente falando, do Primeiro-Ministro a mostrar-se surpreendido com os protestos, quando ele próprio é o primeiro responsável pelo subfinanciamento que se vive no setor da cultura. Senhoras e senhores deputados, este Governo é responsável pela morte anunciada de companhias de referência, pelo fim de festivais internacionais de reconhecido mérito nacional e internacional, e praticamente apagou de uma forma inaceitável do mapa cultural das regiões como o Alentejo, Trás-os-Montes e as periferias da área metropolitana de Lisboa. Este modelo de financiamento representa a morte lenta do tecido cultural do país. Mais de metade das candidaturas com pontuação para receber apoio público não terão acesso a qualquer montante. A cultura também não conseguiu escapar às cativações de Mário Centeno. São os próprios júris dos concursos de apoio às artes que, de forma desconfortável, alertam para a insuficiência das verbas. Não existe atualmente uma política cultural pública. Não existe um plano de longo prazo quanto ao investimento na cultura e isto impede a criação de relações estáveis com as entidades artísticas dos diversos setores, sejam elas públicas ou independentes. Há claramente o subfinanciamento público das artes, com consequências para os trabalhadores da cultura que se encontram votados à precariedade. Por isso, Sra. Ministra, bem pode o Governo apregoar de forma publicitária mais orçamento, que os resultados estão à vista e são maus. O Governo terá de fazer diferente, terá de fazer tudo de novo, porque só assim poderá cobrir a diversidade cultural e criativa do país. É fundamental o aparecimento de novas políticas culturais claras, contemporâneas, informadas, que mantenham, acima de tudo, a independência criativa dos seus profissionais. Um país com cultura é, sem sombra de dúvida, um país mais rico, mais aberto, mais criativo e, acima de tudo, mais livre. Sim, cultura é a liberdade. Quando esta é atacada e se fragiliza, também estão em causa os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos. Senhoras e senhores deputados, mas se tudo isto é uma desgraça, pior fica quando tomamos conhecimento do percurso do Governo para aqui chegar. Este Governo, de forma vergonhosa, esperou pelo final do período eleitoral para tornar públicos os resultados dos concursos de apoio às artes.
A demora na divulgação dos resultados do concurso foi inaceitável e foi lesiva dos princípios fundamentais da relação com o Estado. O Governo colocou em causa a transparência, a independência e a idoneidade nas relações com os cidadãos. É inadmissível o que aconteceu. Confirmou-se, através das atas, que os júris dos concursos já tinham deliberações formalizadas nos finais de julho, dando por fim os seus trabalhos. Portanto, o compasso de espera foi intencional e teve como intuito não prejudicar a imagem do Governo e do Partido Socialista em véspera de eleições. Termino, Sr. Presidente, dizendo que esta ação verdadeiramente colocou em causa a democracia. Muito obrigado.